Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu amigo Carlos Mororó? Fala gestão, negócio e muito empreendedorismo na veia com gente que faz de verdade. Empreendedorismo raiz, sem ser empreendedorismo de palco, com as dores e os amores de quem empreende no Brasil, que tem tudo isso, né? E hoje a gente vai falar com quem, meu amigo Carlos Mororó? Hoje a gente está com o meu amigo, parceiro, que eu admiro demais, Cássio Germano, do Grupo Portfólio. Cássio Germano, meu amigo, prazer ter você aqui, seja muito Valeu. bem-vindo. Mororó. Para quem não conhece ainda, Cássio Germano, CEO do Grupo Portfólio, que é uma empresa que ajuda outras empresas a crescerem e ter mais resultados, né? Soluções em tecnologia, soluções em gestão, soluções em projetos e processos. Então, se uma empresa quer se organizar e quer crescer, eles procuram o Cássio, procuram o Grupo Portfólio para ter mais resultados, né? Isso não, Cássio? Isso mesmo, você resumiu muito bem. Além disso, jiu-jiteiro, atleta, então um cara que muito apaixonado pela vida, muito intenso, e ele traz isso muito para os negócios dele. Cara, dá as boas-vindas aqui para a galera para a gente começar o nosso BP Talks de hoje. Opa, obrigado pela oportunidade, né, para todos aí também que estão nos assistindo, espero que goste, né? Eu vou falar um pouquinho da história da empresa, da minha história, e espero poder inspirar aí algumas pessoas a empreender também e evitar alguns erros, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente aprende um pouquinho. Se eu puder contribuir com isso e também em ver o que é que pode ser feito ali do outro lado, que possa maximizar aí os resultados no seu empreendedorismo, né? Boa. E vale ressaltar que o Cássio é treinador autorizado do PMI, né? Que é o Project Management Institute, né? Que o cara que quer trabalhar com gerenciamento de projetos, seja da que área for, existe uma coisa chamada de boas práticas mundiais, que foi criado no Instituto, e as pessoas se capacitam para serem gerentes de projetos, né? E você treina essas pessoas para estar em empresas também, né? Sim, nós somos um provedor educacional registrado e oficial do PMI. O PMI é o maior instituto do mundo na área de gerenciamento de projetos. Eles têm diversas certificações. Então, com essa credencial, nós utilizamos o material oficial do PMI dentro dos nossos treinamentos. E para alcançar esse nível de qualificação junto ao Instituto, a empresa tem que passar por um processo muito rigoroso, não só atestando que pratica e usa essas melhores práticas de gestão que são internacionais, como também que temos profissionais qualificados e experientes para ministrar esses treinamentos. São pouquíssimas empresas aqui no Ceará que tem No Brasil são duas que tem essa autorização. Pô, são então pronto, duas. Então no nível que nós alcançamos, somente duas. Pô, né? Então é gabaritado mesmo, né? Então o empresário vai com a certeza de fazer as melhores práticas do mundo mesmo, das maiores empresas, né? Isso, numa área extremamente delicada de qualquer organização, que é a gestão de projetos. Sim. Ou seja, uma organização, tudo que ela vai fazer de novo, eu vou desenvolver um novo produto, eu vou construir algo, eu vou desenvolver um novo setor organizacional. Tudo aquilo que é desenvolver, criar, implementar, tudo aquilo que sai de uma rotina para a construção de algo novo, passa obrigatoriamente por um projeto. Esse projeto, ele pode ser maior ou melhor conduzido. E tem diversas formas de tratar isso de acordo com a sua complexidade. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Cássio antes da minha carreira de empresário em empresas de grande volume. Com o Grupo Portfólio, a gente fez um projeto junto. Né? Eu já participei de treinamentos com ele, né? Porque eu também sou gerente de projetos e já atuo em outros setores. Então, realmente é material de qualidade, você fica bem capacitado. Então essa área é fundamental em qualquer organização. Se ela quer usar melhor os seus recursos, trabalhar melhor os seus investimentos, ela precisa necessariamente adquirir competência para tocar os seus projetos organizacionais. Vamos até adentrar mais à frente nessa questão de gestão de projetos dentro de uma empresa, que tem muito empresário que fica na dúvida, né? Eu monto um escritório de projetos ou não? A gente vai falar bem disso, né? Mas como antes da gente continuar esse papo aqui, ninguém faz nada sozinho, né? Eu tenho certeza que tem vários parceiros lá no Grupo Portfólio, tem um time bom. Aqui a gente também tem um time bom que faz tudo isso que aconteceu, o Business Plan. Primeiro que a gente vai falar Inclusive, se falar de parceiros,
A Camargo é nosso parceiro. Tá desde o início nos ajudando. Dá um resultado bom para vocês? Dá, com certeza. A gente é muito parecido, né? São empresas assim, que entregam uma qualidade diferenciada, né? Que são daqui cearense, que a gente tem muito orgulho de falar que, na verdade, já é uma empresa nacional, mas que somos daqui. E a gente criou uma parceria, uma sinergia muito forte, assim, Camargo Portfólio. Eu acho que vai só crescer, cenas para os próximos capítulos, né? Isso mesmo. Daqui a pouco vocês, que são serviços complementares para a empresa, daqui a pouco vocês estão juntos apresentando para a empresa. Rapaz, chama Camargo e a gente já faz muito isso, a gente já faz muito, precisa de um serviço ali similar, cara, liga para o portfólio, liga para a Camargo, isso já é algo que funciona bem. Show de bola. Nós temos uma demanda de profissional muito intensa, são profissionais bastante especializados. É difícil até de achar, né? Os cursos, em geral, eles formam, né, naquele de respeito à parte técnica, mas um componente muito importante é o comportamental. E na seleção desses profissionais, a gente conta muito com a Camargo. Hoje temos cerca de 300 colaboradores na empresa, distribuídos em 4 áreas de negócio. Nossa, muito grande. É gente demais, é gente demais. Vamos falar para entender essas áreas de negócio, né? E o primeiro parceiro que a gente fala aqui hoje é o pessoal da B3X Investimentos, Cássio, que é uma consultoria de investimentos que te ajuda em 2 nichos principais. O primeiro, organizar a vida financeira. Você sabe que brasileiro tem a maioria, até empresários, né? Sim. Às vezes a empresa está organizada, mas a sua vida pessoal está muito desorganizada financeiramente. Então, o B3X te ajuda com um diagnóstico para organizar a tua casa, para depois, se você tiver dívida, fazer um plano de atacar as primeiras dívidas principais, para depois você, num segundo momento, montar uma carteira de investimento, né? E quando a gente fala investimento, às vezes você vender um carro e tem uma grana, ou então receber um valor alto de uma rescisão ou de qualquer outra coisa, não vai colocar dinheiro na poupança, né? Então, B3X de Investimentos, ela te ajuda, por ser independente, a montar a carteira que é boa para você e não para uma corretora. E quando a gente fala em investimentos, você também não precisa só investir 5, 10, 12 mil por mês. Com R$500, o importante é a cultura de você montar essa carteira de investimentos. Isso é importante pra caramba, né? Mororó. E a gente vê até nas empresas, né? Os colaboradores, às vezes, enrolados, aí pede vale, aí pede adiantamento, aí se engancha todo, aí acaba enganchando a empresa. Então, procura a B3X no Instagram, que ele vai te ajudar, um tratamento humanizado para te ajudar a organizar a tua vida financeira. E eu acho que é uma cultura que vem se fortalecendo muito no brasileiro, tá? Sabe assim, eu tenho muitos amigos que dizem, Mororó, cara, eu tenho um pouquinho, eu tenho assim e tal, mas eu não sei o que eu faço, aí a gente já vai direcionando, procura uma consultoria especializada que ela te apoia, assim, desde o primeiro momento onde você colocar qual é o melhor formato, independente do que você quiser. Cultura, né? A gente vê o quanto que pessoas na bolsa aumentaram, né? Nos Estados Unidos é normal, o cara completa 18 anos, em vez de ganhar um carro do pai, o pai dá lá uma carteira de investimentos, então é questão de cultural mesmo, então procura lá que eles vão te ajudar demais. Tem o HubX, que é esse estúdio maravilhoso aqui, que tem soluções completas para quem é criador de conteúdo. A gente sabe que pode ser a melhor empresa, o melhor serviço, mas se você não tiver no digital, hoje em dia, você fica para trás, né? Aí vem um cara que às vezes faz um serviço pior que o seu, mas se posiciona bem no marketing, no digital, e às vezes tem mais resultados. Então, aqui você pode fazer um podcast, um videocast como esse, em várias opções de cenário, pode criar seu curso, infoproduto, fazer sua live, opções variadas, vídeo estratégico para se posicionar, procura no Instagram, HubX Studio, para te ajudar bem demais. E por último, estava falando aqui no começo, né? A gente tem a nossa comunidade, que é o Podcast Experience, que é um grande parceiro nosso, que o podcast é um formato leve de criar conteúdo, né? Inclusive, o Cássio hoje é podcaster, né? Amador. Começou agora, mas como é o nome do projeto de vocês? Portfólio Talks. Portfólio Talks, ou seja, é um podcast de marca, né? Existem podcasts autorais e o de marca. Isso. Então, é um podcast da marca que lá vocês conversam com clientes, com parceiros. Empresários. Para ter insights também sobre negócio, né? Bacana. Então, começou agora. E o Podcast Experience, Cássio, é uma comunidade que ajuda pessoas a terem seu projeto mais profissional. Né? Como legal. Monetizar, como ter mais profissional, workflow, muita coisa, eventos presenciais e online. Então, quem quer tirar seu podcast de papel, procura lá no Instagram Podcast Experience, que vai te ajudar bastante. Então, recados dados, vamos começar nosso papo aqui. Cássio, para a gente entender como é que tu foi parar nessa área não deixa de ser uma consultoria, de mentoria, de assessoria para outros empresários, nessa área de gestão de projetos, de processos, de tecnologia. E é uma coisa que eu vou te falar, eu conheço o Cássio há bastante tempo.
E eu tô curioso, eu não sei também. Eu Pois já é, que eu o quero saber, background, né? Assim, né? como foi que ele Onde começou? vê, Eu acho que eu nunca te perguntei É isso. porque eu sou muito mais velho que vocês, né? Aí vocês não estavam Talvez só em vivos quando experiências. essa história aconteceu. Mas conte aí pra gente, pra quem tá em casa. É o seguinte, eu sou engenheiro, né? Não tem muito a ver com... Engenheiro de... Engenheiro eletricista. Eletricista. Eu pensei que era engenheiro de software. E com ênfase em telecomunicações. Estudei aqui, né, na Federal. Toda a minha formação foi para uma formação na área técnica. Aí fiz mestrado, foi aquela coisa toda, né? O mestrado eu fiz no Rio de Janeiro. E tava doido para voltar aqui pro Ceará. Com a intenção de ensinar ou só para ter o Não, de voltar para cá. De ir para casa. Tá. Né, tinha as namoradinhas aqui, né? Aquela coisa toda, você quer voltar, morre de saudade. Né, e a família também. E, inclusive, eu nem ia vir aqui pro Ceará de volta, né? Tinha essa vontade, mas na época eu participei de um processo de seleção na Oi. Existia a Telebrás, Telemar, enfim, né? E estavam criando um braço de telecomunicações móveis, que era a Oi, e era meu mestrado, né? Eu estava muito assim. E eles foram lá na universidade para selecionar as pessoas que estavam ali, né? Foram lá dentro buscar pessoas especializadas. Aí eu participei do processo de seleção, fui para a última fase, foi em Minas Gerais e tudo. E na época eu fiquei, assim, até não passei, até a última fase não passei, fiquei arrasado, né? Pareceu uma derrota na época, mas eu fico imaginando como a vida criou um caminho totalmente diferente. Tem né? coisas que a gente só explica depois. Se tu tivesse entrado nessa carreira, talvez tinha ficado lá estancado. Aí eu voltei para Fortaleza. Aqui eu fui contratado pelo Instituto Atlântico, na época era Instituto CPQD, como especialista na área de telecomunicações. Sendo que quando começou o projeto era basicamente de tecnologia da informação. Tudo que era de especificação da área de telecomunicações vinha de fora. Ou seja, TI, que era uma área que tu conhecia, mas não era a fundo, ou era já? Não conhecia. E era novidade praticamente para todo mundo, TI ali. TI já existia porque existia um desenvolvimento de sistemas, já na época já tinha os programadores, aquela coisa toda. E quando eu ingressei lá no Instituto Atlântico, e eu fui selecionando as pessoas na época para o projeto, e quando houve aqui o início do projeto, na época, tinha várias especialidades que eram importantes para o projeto, menos a minha. Vinha de fora, né? E aí, tem o quê? Tem aqui, tem um programador, tem um arquiteto, tem, enfim, vários perfis na área de tecnologia, analista de sistemas. E o Cássio? Ele vai fazer o quê? O Cássio é bom em jiu-jitsu. Então bota ele como gerente de projeto, ó. Porque já tinha, tu já estava gerenciando projetos sem ter o nome, né? Tu já estava puxando o time. Porque no fundo eu era o mais próximo do cliente. Sim. Eu tinha auxiliado a seleção dos profissionais para a equipe, conhecia bem do escopo do trabalho, é o que estava mais tempo na empresa. E aí eu fui alçado para essa área do gerenciamento de projetos, mas na época sem muito entendimento de tudo que tinha por trás do que era necessário, né, em termos de conhecimentos. Aí eu fui atrás de estudar, né, e de estudar bastante, né, sobre o tema. Fui atrás dessa certificação do PMI. Tirei a certificação em 2004. Acho que eu fui o terceiro do Ceará a tirar. Caramba, nem essa o pessoal nem falava nisso por aqui, né? Não, nem falava. E logo em seguida comecei a dar aula também sobre o tema. Foi bem interessante. O pessoal disse que eu estava na Santa Ceia do gerenciamento de projetos, né? Porque tudo que estava muito no início, né? Eu tinha que falar do tema para poder ter mercado, e o pessoal conhecia a entender. Foi muito esse trabalho de catequizar, né? Então, eu estava no início do PMI, da seção Ceará, logo em seguida eu fui presidente por 2 gestões, ajudei a criar praticamente todos os MBAs que tinha no tema de gerenciamento de projetos, dava aula em todos, e aí estou muito engajado nessa temática, né? O primeiro, assim, que eu aprendi nessa época
é que muitas vezes a gente traça o destino de uma forma e vem por outras, né? Uhum. E naquilo que você decidir, você tem que ter coragem de abrir mão de tudo que você construiu. Então, em algum momento, eu via lá livros, vários livros que eu tinha, eu disse assim, não, esses livros não me pertencem mais, são outros aqui. E a gente não pode olhar muito para trás, né? E eu decidi abraçar essa área de gestão. Então, eu fiz um MBA, na época, um MBA da FGV, e aí foi indo para cada vez assim, buscando um nível de qualificação melhor. Fiz curso em Stanford de Advanced Project Management, né? Um programa grande, né, de 8 módulos. Fiz lá no Vale do Silício para buscar a qualificação nesse tema, né? E tendo um passo à frente para que eu pudesse não só praticar, mas ensinar, que eu amo dar aula. Parei mais um pouquinho agora por causa das atividades aí no grupo portfólio, a gente muda um pouco um foco, mas de vez em quando eu entro dentro de algum contrato dos nossos clientes para dar um pouquinho de aula. Inclusive, eu estava dando aula ontem. E essa ponte, Cássio, essa ponte de ser um colaborador de uma empresa para virar virou, né? Um empresário, criar, desde o começo era grupo portfólio. Como foi que começou Porque você tem que ter uma coisa em comum de vários convidados que passaram por aqui, né, Cássio, é que muitos deles, a grande maioria, dizem que em algum momento queimou a ponte e se investiu no negócio e se jogou. Tem gente que começa em paralelo, tô aqui num emprego e vou começar numa empresa, tem uma hora que tem que decidir. Como é que foi essa montagem da empresa? Tá certo. Onde eu estive, eu sempre tive uma atividade paralela também. Eu dava, como comentei aqui, dava muita aula, né? E essa aula, ela me ocupava à noite, me ocupava aos sábados, então eu nunca tive, na época, uma única fonte, né, de receita. Claro, a gente sacrifica bastante, né? Porque sacrifica lazer, né? Enfim, nosso tempo, que é bastante precioso. Mas eu sempre ocupava meus horas vagas, né, com alguma outra atividade profissional. E ficava sempre naquela dúvida, né, se eu mergulhava, né, nesse mundo do empreendedorismo ou não. Né? Porque a gente cria um certo padrão de vida e é difícil abrir mão. Sim. Ainda mais quando você tem família, né, e tem já uma certa vida. Querendo não ser, né? Que dar um recuo, né? E aí foi quando a gente sempre fica na dúvida. Eu acho que essa é o questionamento de quase todo. As pessoas me perguntam quase muito todas as pessoas, né? Sim. Do que fazer. Então eu saí do Instituto Atlântico, fui pro Apivida. O Apivida eu cheguei a diretor de TI do Apivida, né? Sempre dando aula, né, nas outras áreas, né? E na época houve uma reestruturação lá dentro da empresa e eu fui um dos que, no caso, não faz parte da nova estrutura, tá? E aí eu me senti num momento de tomada de decisão. Né? Primeiro ponto é esse: às vezes a pessoa tem uma ideia, né, tem uma vontade, mas precisa de um empurrão. Como é que você vai chegar numa situação para decidir o que você quer fazer, né? Eu sempre tive vontade de empreender, mas não tive coragem. E minha família também, ela nunca apoiou isso. Porque meu pai é servidor público, minha mãe é servidora também pública, o meu irmão também, né, fez concurso. Então, eu acho que eu era o diferente. O mundo que eles conheciam era isso, né? Serviço público, ser isso. Colaborador de outra empresa. Estabilidade, trabalhar para alguém, ou de alguma forma, né? Então, aquilo veio de dentro de mim, a vontade de fazer algo diferente, mas nunca tive coragem. E, no caso, eu precisei de um certo tipo de empurrão. E não foi fácil, porque logo nessa época, houve um processo de seleção na Unimed Fortaleza. Para superintendente de TI. Era a minha cara, porque eu estava saindo de uma empresa de saúde, ia para uma outra de saúde, era um cargo de gestão, tudo, não tinha, eu me imaginava, não, aqui é o meu cargo. Fui de novo o processo de seleção, fui até a final,
No último momento, aí vi que não passei, né? Aí você sabe de uma coisa? Eu vou começar aqui com a portfólio, com os treinamentos e também dar a consultoria também, que vai complementar a parte dos cursos. Eu acho que é uma sorte que a Unimed dá. Antes de eu colocar a Camargo, eu participei também de um processo da Unimed até o final. Imagina, não existiria essas duas empresas. E aí eu acabei na última fase não ficando e depois a Unimed virou nossa cliente, né? Pois assim, Mas depois... o que é louco, né, cara? Porque assim, tu foi fazer mestrado, se especializou pra caramba, e tem hora que tu vê assim, eu tô aqui no teto de onde eu posso estar nessa empresa, né? E aí que o cara começa a pensar, vou montar o meu negócio, porque aí o céu é o limite, né? Alavancagem, aumentar... que eu sozinho, como colaborador, não consigo aumentar meu número de horas ali, por aí vai, né? E onde eu tinha chegado na área de TI como executivo, tinha poucas opções também na época. De subir ou igualar. Ainda, né? Aí participei do processo seletivo lá da Unimed, não fui escolhido, então eu fui, então agora eu vou esquecer também isso, assim como eu esqueci os livros da área de técnicos, né, de engenharia, para seguir com o empreendedorismo. E depois de um tempo eu voltei, semelhante ao Camargo, eu voltei na Unimed como fornecedor, né? E o nosso primeiro trabalho lá foi de gestão de um projeto de implantação do BI. E é interessante como eles confiaram com a gente logo no início, porque era a terceira tentativa que a empresa estava fazendo desse projeto, né? E o gestor na época disse assim, não, tudo bem, vamos aqui trabalhar nessa implantação, mas a gente quer uma empresa de gestão para nos ajudar, né? E foi muito legal. Nasceu com já treinamentos e com consultoria, esses dois braços. E com consultoria, né? E depois, olha, tem tanta coisa que pode falar. Foi que ano que ela nasceu? 2008. Em agosto de 2008. Aí tu foi lá, 20 anos. Criou... Não, quantos anos tem? Vai 14 16, anos, 16 vai anos. fazer 16. Esse trabalho da Unimed começou em 2009. Que foi o teu primeiro cliente ou não? Grande cliente. Você fez... De treinamento, eu tive o M. Dias Branco. Mas criou a portfólio, com CNPJ, logo, essas coisas, e começou aí num trabalho de prospecção de clientes. O do M. Dias Branco já foi a nota fiscal 001. Já foram cursos na área de gerenciamento de projetos. E aí começou logo com uma empresa que vai te abrindo portas também. Foi. Né? Aí eu tinha já alguns clientes, era J. Macedo, também um perfil de clientes que apareceu no início, foi bem interessante, né? Deu uma certa referência. Era o Cássio que fazia no início? Tu que operasse, tu já começou com um time ali? Não. Ou da M. Dias Branco era você que ia lá, que fazia? Era eu. Tanto que era difícil. Aí eu fui, na época, chamei a namorada do meu pai para me ajudar, né, com algumas atividades administrativas, né, de faturamento, na época você trabalhava muito com cheque ainda, né, era cheque dos alunos, né, que se matriculava nos cursos. E eu tive alguém dessa época, eu tive alguém para ajudar, né? E aí, mas a gente termina fazendo de tudo. Mas né? O pessoal falava pra mim, Mororó, eu quero falar com o teu financeiro. Eu disse, tá bom. Eu ia lá, oi, tudo bom? Eu mesmo. O marketing, aí eu falava com o marketing. Eu tive apoio também de uma empresa de marketing na época, que me ajudou muito, da Marluce Aires. Uhum. Ela fazia a feira Infobrasil, né? E aí foi muito interessante, assim, todas as observações, tudo que ela colocou, né? Voltando só um pouco da Unimed, depois eu vou falar essa parte aí. Aí quando eu cheguei lá para fechar esse trabalho, que foi o primeiro, o superintendente de TI que tinha ido no meu lugar, ele disse assim, Cássio, você concorreu para essa vaga aqui, né? Onde eu estou. Aí eu disse assim, rapaz, olha, eu não ia comentar, porque você não tinha falado nada, E aí eu achava nem que você nem sabia. Aí ele disse, não, eu sei. Aí ele olhou pra mim e disse assim, olha, mas como tu teve sorte, viu? Caramba, o cara falou isso, João. Falou, porque eu já tinha alguma coisa com a portfólio, já tava indo bem, sabe? Já tava crescendo. E ele cheio de bucho e pepino pra resolver, né? Então ele deve ter pensado assim. Né? Não, é porque ele viu assim, olha, poxa, que legal, você tá numa cadeira, tá na bom. Cá, talvez não tivesse aberta como você tá. Foi nesse sentido, feliz, né? E tudo isso. E até
Você quer complementar? Não, aí quando volta para esse início, né, que faz tudo, e tem os apoios, né, porque você termina buscando parceiros que querem, de uma certa forma, ele complementam. E eu não entendia muito de marketing. E desde o início, eu queria criar uma empresa que não fosse dependente de mim. Né? Já tinha essa visão. Tinha. Porque senão você ficava com a algema de ouro, só dependendo de você, né? E como é a maioria das consultorias, né? E eu pensei assim, não, então o nome não pode ser Cássio Germano alguma coisa, CG alguma coisa, né? Pensei em portfólio. Na época era gestão e capacitação, que era a consultoria, e o pessoal até dizia, por que não é CG, Cássio Germano, né? É portfólio GC. Depois eu te ampliou o negócio para grupo quando nós entramos aí com outras frentes. E ela disse assim, não, Cássio, mas não tem como, a referência é você, coloca lá o seu nome, vamos fazer aqui uma peça, alguma coisa para divulgar, mas tem que ser você, não pode ser a empresa. Não, mas eu quero a empresa. Ela disse assim, mas não pode, depois do tempo, com o tempo, que a gente vai migrando esse tipo de imagem, né? Então, essas toques, né, essas dicas, né, que alguns profissionais dão, são muito importantes no começo. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade para entender que a gente não sabe de tudo. Sim. Né? No fundo, a gente tem que aprender e muito. Eu queria até aprofundar um pouco nesse tema específico, porque o Mororó passa com isso, eu conheço muitas pessoas que passam por isso, empresários. Vou dar um exemplo que eu vi ontem, um vídeo, um cara que tem uma produtora de audiovisual, por exemplo, em São Paulo, que ele criou a empresa chamada, sei lá, Creative, uma produtora. Só que o pessoal se chamava Rafa, por que tua empresa é Rafa? Aí ele, não, é Creative, ele batia na tecla disso. Só que ficou só sendo conhecido por Rafa Produções e tal. E aí tem essa dúvida, o próprio Mororó tem na empresa dele o nome. O que vocês diriam de dica pro cara avaliar? Cara, vale a pena? Se a gente for ver, existem grandes empresas com nome, como existem grandes empresas com nomes criados, né? Então, qual a percepção de vocês sobre esses dois fatores, principalmente quem está começando um negócio, né? Olha, não tem, você pode ver, como você falou, tem grandes empresas que têm o nome do fundador, né, ou da família, e tem outras que não. Então, não tem uma receita única, tá? E aí é mais uma questão de estratégia, de posicionamento, né, e de qual a melhor forma para começar, tá? De fato, eu tive que trabalhar muito o nome portfólio, porque o serviço estava muito atrelado a mim. Sim. Principalmente com a parte dos custos. O pessoal não conhecia. Isso, pelo tipo do negócio. Sim, o tipo do negócio, né? E mais pro meu, ele, de certa forma, ele é importante porque as pessoas, quando se aproximam da empresa para trabalhar, elas querem, de uma certa forma, serem também se sentir que estão participando de algo maior. Sim. Né? E não de apenas um projeto de uma pessoa. Né? Então, de uma certa forma, ajuda a manter, né, alguns colaboradores nesse sentido. Sabe? Eu acho que essa visão do fundador, digamos assim, de nome e tudo isso, ela traz consigo uma sustentabilidade, uma credibilidade, uma confiança de onde vem. Então, as pessoas, elas contratam inicialmente porque sabe... Principalmente em nichos de serviços, de serviços, né? Assim, o Cássio, o Mororó, confio, tô lá, porque eles criaram, porque eles fazem. Então, traz toda essa questão que vai se tornando, tal como a pessoa do marketing falou para o Cássio, no início precisa ser você, depois você precisa mostrar para as pessoas e você começa a perceber que quando as pessoas têm uma visão de que aquilo é um grupo, é uma empresa, tem uma quantidade de funcionários suficiente, o sentimento das pessoas ainda é, na verdade, de que é algo mais estruturado ainda. Quando eles entendem que não é só você e que a marca, ela fica muito mais valiosa. E nesse tipo de serviço é muito desafiador, porque se a gente ficar fazendo, né, a gente não consegue escalar, não consegue crescer, não consegue chegar ao tamanho que a gente precisa. Mas é mostrar ser ainda referência, eu acho que o rosto das pessoas serem referências, mas encontrar estratégias de marketing, que
Acho extremamente importante para que o mercado entenda que aquilo é uma empresa que tem muita gente boa fazendo e talvez muita gente melhor do que nós dentro do que eles estão entregando, né? Assim, que é isso que as pessoas precisam entender, que eu acho que a gente é muito bom em encontrar gente boa, né? Então, assim, para fazer mais do que até mesmo a gente faz, né? Num patamar, por exemplo, eu vou olhar a Camargo, isso já é irrelevante. Então, por exemplo, está abrindo filial em Recife. Né? Ninguém espera que seja o Mororó que vai estar ali em Recife para executar esse tipo de trabalho. Então, eu acho que é mais uma questão de começo, né? Mas depois tudo fica mais e também nada impede normal. De virar um grupo e mudar o nome, né? A virada de chave, né, nessa estratégia foi um momento que eu fechei com o cliente. E a primeira pergunta que ele disse assim, Cássio, mas você vai pôr pessoas boas aqui, né? E aí, na hora, pronto, virou a chave. O cara entendeu que não depende de ti, né? É isso, porque a gente sempre fica na dúvida. Sim. Será que ele está fechando? Será que ele está fechando porque eu vou fazer essa execução? Né? A gente fica na dúvida. E quando ele colocou isso, ele disse assim, pronto, agora virou a chave, agora ele falou com a empresa. É isso mesmo. Foi essa virada de chave para mim. Eu recebi um áudio assim, Mororó, a pessoa me pediu isso, e eu tô com o teu telefone, mas eu não sei para quem do teu time eu devo passar. Isso é bom demais, né? Eu disse, tá aqui, você tem a pessoa certa, passa para essa pessoa aqui. Assim, não é que a gente não queira fazer parte, é porque a gente tem que perceber e tem que entender que tudo aquilo dentro de uma empresa, ela precisa ser compartilhado para que ela possa crescer. E eu acho que a gente até vai comentar isso aqui, talvez mais para frente, né? Que você anda em muitas empresas, pelo menos para começar, e conhece a estrutura de muitas empresas, e muitos empresários deviam estar no estratégico, estão lá no operacional o tempo todo e ficam com a visão assim. Existe muito empresário que não consegue sair do operacional para ir para o tático, para o estratégico, né? Então, tem que ter essa visão, né? E eu acho que você vê isso todo dia com empresas que você atua, né? Tem. Aí tem muito do perfil também das pessoas, né, de delegar e confiar, né, e também a falta de processos, né, porque se não tem processos bem estabelecidos, você não consegue deixar claro o que é que você está colocando em termos de direcionamento para que isso possa ser feito por outra pessoa. É bem casa de ferreiro, espeta de ferro. Tem que ter processo muito bem definido. Tem que ter processo e tem que ter coragem para delegar. Você tem que desprender. Quando a gente fala processo, cara, tem muito. A nossa audiência é de micro, pequenas e até médias empresas ali, né? E o cara pensa que eu tenho que ter um software de processo. Não, você tem que ter desenhado, né? Minimamente desenhado. Esse processo tem que ser num papel, numa planilha, para depois ir evoluindo, né? Ou não é bem por aí? O que precisa estar dentro do jeito normal de fazer. Não precisa nem desenhar. Mas se as pessoas entenderem o que precisa ser feito, é o melhor de tudo, porque ninguém vai ficar lendo todo o tempo. Tá? Muitas vezes, o desenho de um fluxo, né, de um processo ali é importante para que você possa, de uma certa forma, treinar, né, deixar claro o que se espera, né, e a partir também desse fluxo, entender onde é que está acontecendo cada mudança. E os gargalos. Gargalos e mudanças. Porque se eu quero melhorar, vou melhorar algum aspecto daquilo ali. Se eu não conheço, né? Então, isso é importante? É a base? Mas mais importante é a forma de trabalhar já quando ela é natural. Então, por exemplo, você chega num restaurante, uma pessoa te atende lá, tá lá no balcão, te atende, e pergunta se você quer mesa, se quer esperar, né? E vai atrás de uma mesa para você. Né? Escolhe a mesa, vem na recepção, te leva lá, depois vem o garçom entrega um cardápio, ele está ali perto, ele está vendo, você faz o pedido, vai para a cozinha, tem uma ordem, tá? Ninguém está lendo. Naquele momento não tem mais leitura de nada. Né? Já está na veia ali. Mas o processo está sendo seguido. Sim. Né?
Então, é isso que é o importante. Amigo, deixa eu te perguntar aqui. Então, a gente foi lá, criou o Grupo Portfólio, veio o M. Dias Branco como primeiro cliente. E hoje, pessoal, ele me falou aqui que estão com mais de 300 funcionários, aproximadamente 300 colaboradores. 50 clientes ativos. 50 clientes ativos. É muito, para quem está ouvindo, é muita gente para uma empresa que presta esse tipo de serviço e tudo isso aqui. 300 pessoas. E a gente estava falando aqui agora há pouquinho dele, quando ele entrou lá no primeiro cliente, né? Isso tem 16 anos, né? De lá para cá também. Grupo Portfólio. O nome grupo, o que ele traz de empresas? Ele falou que tem 4 áreas de atuação. São áreas de atuação, né? São negócios, são empresas? Ao todo, essas 4 áreas são 3 CNPJs. Que são... que são empresas diferentes, mas no fundo são 4 áreas. 4 áreas. 4 áreas. Tipos de negócios que são CNPJs diferentes e que prestam serviço nessas áreas que a gente falou. Porque eu tenho dentro do grupo Portfólio, temos a Portfólio Gestão, certo, que atua com consultoria na área de estratégia, projetos e processos. Boa. Planejamento estratégico, otimização de processos, gestão de projetos, estruturação, implementação de escritórios de gestão de projetos. Então, está tudo relacionado aqui a Portfólio Gestão. A Portfólio Tech, que é o nosso braço de tecnologia, que apoia, inclusive, a gestão, né, com serviços de automação de processos, inteligência artificial, business analytics, né, que são os famosos BIs. Então, tem toda a parte de tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sistemas, está aqui dentro da Portfólio Tech. Só para a galera que assiste a gente, muita gente fala BI, e ninguém entende. Se a gente pudesse resumir o que é um BI da vida para um empresário. Bom, o BI seria uma plataforma tecnológica para extração e apresentação de dados, indicadores e metas, indicadores da organização e outros, né, que possam ser também ali coletados petróleo, né? Para a tomada de decisão. Uma vez eu vi uma comparação como se fosse um painel de um carro, né? Ali é um dashboard que vai te indicar, tá aqui os indicadores para tomada de decisão, isso, mais ou menos por aí. Isso, mas é uma plataforma tecnológica. Só que o BI para você não fazer isso de uma forma manual. Ela é alimentada pelo time, mas ela gera ali uma inteligência de você ver, talvez em algumas telas, tudo que está acontecendo. E que facilita a tomada de decisão. Bacana. Hoje nós estamos indo mais além. Nós estamos utilizando inteligência artificial para poder analisar previsões. Tá? Então, tem um grande grupo empresarial aqui que a gente pega 30 indicadores de mercado e aí entram indicadores IPCA, externos e internos. INCC, valor de diesel, enfim, vários, né, que possam impactar no negócio, cerca de 30, mais uma base de dados da organização de cerca de 10 anos para todos os negócios. Aí nós conseguimos, com esse tipo de análise, não só apresentar indicadores, como também fazer previsão de faturamento, utilizando inteligência artificial. Porque, por exemplo, se o movimento do mercado externo, sei lá, aumenta imposto, o cara vai ter menos poder de renda, vai ter menos consumo. Então, mais ou menos uma visão sistêmica. Né? Isso, aí você consegue fazer prever margem, prever quanto é que vai sobrar para investimento, né? O que é que você precisa ajustar em termos de custo, o que é que você pode atrasar em termos de início de operação, né? Para poder maximizar e fazer algum investimento atual com base no que tem acontecido, né? No histórico da empresa, tá? Claro, não toma decisão por você, mas que ali ajuda muito. E aí nós fizemos testes nessa empresa, a precisão desses dados está acima de 95%. Dá para tomar decisões acertadas. Nos próximos melhor 6 do que meses. no escuro, né? Isso. Então, gestão, tech... E faltou o TCI. E com inteligência artificial, nós temos trabalhos também para análise de indicativo de quando é que equipamentos vão quebrar. Isso também numa grande indústria aqui do Ceará. Tem vários trabalhos aqui na área de tecnologia, aplicativos de planos de saúde também, vários. A Portfólio Gestão, o Portfólio Tech, a Portfólio Formação. A Portfólio Formação
ela atua com os treinamentos relacionados ao que trabalhamos na gestão e na Entendi. tech. É para treinar os times das empresas, geralmente. Isso. E também é aberto ao público. É né, aberto. Aí nós temos as turmas fechadas, que são turmas para as empresas. Aí são extremamente customizados. Turmas abertas, são essas que a gente coloca no mercado. E temos os MBAs em parceria com a FBUni. Então, esses MBAs, aí são os MBAs de gestão de projetos e processos, gestão ágil de projetos e inovação, business agility. Então, esses MBAs com a FBUni, nós trabalhamos ali toda a parte pedagógica, contratação de professores, a coordenação toda do curso é nossa, né, que está muito parecido com aquele... E percentualmente, em termos de receita, qual o percentual que está em cada negócio? Assim, qual fala mais? Mas ele falou os 4 já? Formação, tech, gestão e tem o último que é portfólio engenharia consultiva. Certo. Essa é para... Essa portfólio engenharia consultiva é um braço da gestão mais específico para trabalhar na construção civil. Certo. O perfil dessa empresa, ela atua no meio entre uma empresa que quer construir e não é construtora, e tem ali uma interface com alguma construtora, e esse trabalho precisa ser, de uma certa forma, auditado, realizar medições, né, ter um bom planejamento. Então, nós ficamos ali. Os nossos clientes são empresas que constroem, mas não são construtoras. Entendi. Tá? Inclusive, eu bati na mesa aqui. Pode bater, né? A audiência escutou o tapa aí, mas foi bom. Nesse nível aí pode. Então, são essas 4 áreas. Tá? E essa de engenharia, ela é a mais nova. Pela primeira vez eu trouxe um sócio, tá? E pelo que conhece, né? Ou seja, foi uma pessoa que passou por nossas consultorias e que ele é engenheiro e tem um conhecimento, assim, gostei muito dele, né? Pelo que ele sabe, pela forma de trabalhar. E eu disse assim, não, eu não quero perder esse profissional, tenho que colocar dentro do negócio. E eu espero, né, de uma certa forma, que ele cuide e cresça, né? Porque eu tenho aqui as outras unidades, da qual me ocupa muito mais o meu tempo. Aí eu fui e trouxe sócio na parte de engenharia. Uma dúvida, aí você me levantou uma dúvida, e vira e mexe a gente conversando com os nossos convidados aqui, a gente pergunta sobre questão societária, quando chamar ou não. Então, nesses 3 primeiros braços, tu foi meio que fazendo sozinho em relação a sócio, tinha time, e isso por uma decisão que você sempre achou e bateu o martelo, ou porque não achou talvez alguém que chegasse junto? Por que essa decisão? Tá sozinho, como sócio, né? Como sociedade. Inclusive é muito difícil no começo não ter sócios. A gente conversa muito sobre isso. Porque tem outra visão de mundo, né? E ainda mais que eu não tive padrinho nenhum, né? Não tive apoio de ninguém, então aí é que é mais difícil ainda, né? E quando a gente decide trazer um sócio para o negócio, isso eu pensei várias vezes, é justamente para poder trazer alguém que tenha uma competência que te complemente e que você não consegue arcar com o salário dessa pessoa, e que esses profissionais com essa competência, eles vão estar juntos com você, né, em qualquer dificuldade, né, e também em qualquer situação, né? Quando você não tem sócio, você é o último a receber, né? Porque você tem que arcar com todas as suas despesas, inclusive os colaboradores que estão ali, acima de tudo, né? E uma empresa como a nossa, de serviço, ela vive de referência. A credibilidade é o principal fator, né? E por muito tempo, diversas vezes, né? Basicamente eu não tirava nada, mas todos recebiam. E sempre no primeiro dia tinha uma máxima, era que todo o salário, quem tivesse no grupo portfólio ia ser no primeiro dia útil do mês. Isso foi durante muitos anos. Só mudou depois quando entrou o E-Social,
que parece que tem que pegar aí alguma coisa ainda e paga informações, mas quando não existia, era primeiro dia útil do mês e não falhava, né? Então, essa credibilidade é muito importante. Inclusive, isso é algo que a empresa tem de mais valor. Todos os nossos trabalhos nós entregamos, independente também de ter sido mal dimensionado. Então, uma vez a gente estabelece um acordo e ficou acertado algumas entregas, eu não olho mais para valor. Eu olho só para resultado, né? Então, a gente tem isso. Porque o momento de discutir se o projeto ele vai trazer algum tipo viável ou não, vai trazer algum resultado ou não para a empresa, é antes. Sim. Depois não faz sentido. Tá? E você pensar que cada cliente, você está colocando uma semente, não pro agora, mas sim você está construindo um alicerce para amanhã. Né? E aí tem, por exemplo, eu falei da Unimed, o primeiro trabalho foi em 2009, é nosso cliente até hoje. Então, a ideia é essa, você conseguir plantar essas sementes, tá? Para que elas se continuem. Você só consegue isso quando você esquece do curto prazo. E tudo aquilo que você faz, você para de pensar mais em você e olha uma questão de um relacionamento futuro. Tu tava falando que quer ser dor também, né, mano? A gente conversa muito, eu e o Cássio, né, assim, sobre essas dores, assim, de trazer também sócios, de se preocupar com essa credibilidade, do posicionamento da empresa. Então, eu acho que tudo isso é muito similar, mas também muito necessário para que a gente possa crescer. A gente precisa ter muita gente boa, muita gente com sentimento de dono, e aí chegando a um ponto de não só consentimento, como agora trazendo como sócio, como dono de fato. Até para reter os talentos, né? Juntos, a gente retém os melhores e dá ali uma contrapartida para eles também na construção. E aí você retém com respeito. Então, assim, respeito, dando espaço também. Então, vários que passaram pela empresa tinham vontade de empreender, tinham vontade de ser consultores, tinham projetos paralelos, né? Então, dava aula, gostava de fazer alguma coisa. Eu disse assim, poxa, eu tenho um sonho, né? Eu estou construindo algo, eu não posso cortar o de ninguém, né? Dentro dos sonhos dos outros, porque se eu puder ajudar, ótimo, né? E se enquanto essa pessoa estiver comigo, né, que seja, vamos dizer, verdadeira, tá? Então, muitos desses passaram pela empresa, que são pessoas especiais, né, e contribuíram e muito. Elas ficaram comigo porque eu não limitei ninguém a permitir que também construíssem, né, a sua vida. Outro ponto é que aí é interessante quando isso acontece, que são pessoas que ingressam no seu projeto de coração como se fossem deles, né? E aí você fica pensando assim, poxa, por que é que um profissional tá trabalhando comigo quando é tão assediado por todas as empresas, né? Mas é porque muitas vezes eles são movidos pelo senso de realizar algo diferente, algo novo. Fazer parte de algo. De fazer parte de algo que está sendo construído. Que eles têm é muito boa, assim, de construir, de dar opinião, de ser ouvido. As pessoas não sabem mais, assim, tipo, a grande maioria das pessoas que estão nas empresas, o que mais as motiva é a oportunidade de ser ouvida. E que não custa nada. Então, tipo assim, quando você pergunta a uma pessoa o que é que você acha, me dá a tua opinião, toma uma decisão, aquela pessoa, às vezes, ela recebe uma proposta do outro dia para outro emprego, ela diz, não, mas aqui estão perguntando o que eu acho, sabe? Eu tô conseguindo contribuir de verdade, e ela não vai para uma outra oportunidade porque ela ali se sente ouvida e se sente levada em consideração. E isso não é só o que eu acho, não. Sem dados e pesquisas que a gente faz, e a gente tem retorno sobre isso, assim. Qual que é o grande diferencial? Aqui eu sou ouvido e eu sou levado em consideração. A famosa pirâmide de Maslow, você que trabalha, né? com RH, gestão de pessoas, né? Consegue perceber isso, né? É incrível. E a gratidão da gente é enorme, né? Então, essas pessoas que estão no início,
Hoje, por exemplo, para mim são intocáveis. Porque, ou seja, você disse assim, poxa, no momento que nós não éramos nada, estava comigo, eu não posso em nenhum momento abandoná-la. Eu penso muito isso também. E o teu desafio atual, 300 pessoas, manter essa cultura, essa expectativa, como é que vocês fazem? Vocês têm rituais no portfólio? Eu vejo algumas coisas nas redes sociais, vocês têm momentos onde vocês envolvem todo mundo. A gente sabe que você me falou que tem 50 clientes, né? Muitas vezes o teu funcionário fica no cliente, então acaba ali pegando a cultura, o jeito de ser daquele cliente, né? Porque no dia a dia lá o teu contato é menor. Como é que existe como é que vocês trabalham cultura e rituais dentro do grupo portfólio hoje do tamanho que se formou? Até porque é um grupo que são trabalhos parecidos, mas são áreas de negócios diferentes, né? Então, complementando essa pergunta aí do Mororó. E o nosso trabalho, ele é quase 70%, ou mais 70%, dentro dos clientes. 70%. Em agenda ou atividades dentro de clientes. Tem momentos internos, né, de troca de experiência, né, de reunião de acompanhamento, né, mas quase que todo o tempo é lá, dentro dos clientes. Então, o que o Mororó comentou realmente é um desafio, como você colocar, primeiro, uma cultura que se represente aquela forma de trabalhar da empresa. Isso aí é um grande desafio para profissionais que, muitas vezes, estão mergulhados no cliente, né? Recebem outro tipo de envolvimento, percebem outro tipo de comportamento que não aquele nosso, né, que a gente quer trabalhar como cultura, ou a dificuldade de manter, então dentro desse sentido, uma identidade, né, da portfólio que seja maior do que aquela do cliente que ele está realizando um trabalho, né, para que se identifique com a empresa, né, e não com aquele serviço. E o que é que vocês específico, fazem? Né? Esse é um desafio. E o outro é levar e manter o conhecimento. Porque esses serviços são executados por pessoas diferentes, clientes diferentes. A ideia é que a gente quer trabalhar dentro de uma metodologia o mais padrão, com as nossas ferramentas, né? E que eu consiga levar o aprendizado da empresa para esses serviços. Tá? E que a gente consiga compartilhar esse conhecimento desses profissionais que estão por aí espalhados. Né? Então, esses são os dois grandes desafios. E aí, o que é que a gente faz para tentar trabalhar nisso aí? O primeiro ponto é ter uma agenda muito intensa de endomarketing. Então, o endomarketing, ele hoje é igual ou maior do que o marketing, inclusive para externo, para captação de clientes, né? Para assim, facilitar internamente a comunicação do que a gente está fazendo, né? Para engajar os colaboradores internos. Então, o endomarketing, inclusive, existe conflito assim, só trabalha para dentro, trabalha para fora, sabe? Aquela coisa, né? E tem gente que não faz nada para dentro também, né? Então, um reforço no endomarketing, um reforço em ações de integração. Então, nós temos o São João, então é um São João especial, a festa de final de ano é uma festa especial, não passa nenhuma data batida, então Dia das Crianças, a gente faz evento para as crianças, os filhos dos nossos colaboradores, dia das mães, então a gente pega a foto dos filhos e faz um travesseirinho, né, com homenagem especial para as mães, então não passa data ali batida, né? Tem reuniões mensais com o time, de resultados, semanais, quinzenais, dependendo da área de negócio, como é que funcionam esses rituais que o Mororó perguntou? Então, tenho essas atividades de endomarketing, né? Eu tenho essas atividades de integração, né? Eu tenho temos algum programa lá de desenvolvimento cultural,
em cima das nossos valores, que nós chamamos chaves da excelência, que é entrega extraordinária, colaboração, conhecimento e inovação. Tá? Essa entrega extraordinária é mais do que eu precisava fazer, mais do que o feijão com arroz? O que é o entrega extraordinária? É fazer aquele algo a mais. Né? É trabalhar em cima de um atendimento das necessidades, né, dos nossos clientes, ou pela qual o projeto ou serviço foi criado. Né? É um senso de você fazer, mas não fazer exatamente aquilo que atende, se superar uma necessidade ou uma expectativa. Isso aí é entrega extraordinária, né? É aquele algo a mais. Tá? Tome nota, viu, pessoal? É o famoso over-delivery, né? Que a gente bate muito na tecla, né? É isso mesmo. A segunda é a colaboração. Ou seja, são as pessoas, de uma certa forma, se ajudar, né, para a realização de algo dentro da empresa. Né? Então, eu busco, quando um ajuda o outro, está dentro dessa chave da colaboração. Tá? Conhecimento é quando busca adquirir, né, algo, né, em termos de conhecimento que contribui com a empresa. Né? Ou seja, eu fiz um curso, estou disseminando esse curso, né? Estou trazendo um novo método, né, de desenvolvimento, de tecnologia, enfim. Então, ali eu estou buscando conhecimento, tenho essa chave. E o terceiro é inovação. Inovação no sentido de buscar uma melhoria. Né? Não uma inovação disruptiva, mas fazer melhor do que fazia. Vocês falam em growth lá, mentalidade growth, ou isso aí vocês não aderiram a essas terminologias? Não dessa forma. Né? Então, de acordo com esse, dentro desse programa, eu identifico, por exemplo, o Eric, ele fez uma entrega para o cliente que superou as expectativas, recebeu um elogio. Eu identificando esse tipo de comportamento, isso acontece, eu registro no sistema, tá? Isso vai para um comitê e o comitê aprova, né, reforça positivamente, dizer, opa, o Eric trabalhou aqui dentro da chave entrega extraordinária. Vai fazendo um histórico ali, mais ou menos. Vai fazendo um histórico. Porque muita empresa, quando acontece isso, que o colaborador fez um over-delivery, fez uma entrega extraordinária, beleza, dá um tapinha, mas não fica perdido, não tem um registro, né? Importante fazer isso para quando olhar para trás, olha, esse cara aqui... Eu tô anotando aqui essa quando ele é aprovado, isso vai para temos a rede social, o próprio sistema tem uma rede social, fica lá, a pessoa recebeu um PIN sobre esse tema, e as pessoas lá dentro vão lá e dão parabéns e tal, daí reforça o comportamento que a gente quer, né, que representa a cultura, positivamente. Né? Por mês, então, nós temos uma premiação para os melhores de cada chave. Então, vai para o Flash lá... É um sistema interno, esse que tem os PINs? Um back-off. Chamamos de PIN+. Vocês vendem ele? Então, já está em uso alguns clientes. Pessoal. Foi desenvolvido por vocês? Por nós. Legal. E o nome do sistema é PIN+. E aí, por mês, quem mais recebeu mais chaves para cada um dos 4 temas, recebe um adicional no Flash de R$250. Muito bom. E por semestre, ou seja, os 4 que receberam mais do semestre, eles recebem um final de semana em algum hotel. Normalmente o pessoal tem ido para o Cumbuco, lá para o VG Sun. Legal. Isso é uma forma de fazer com que a cultura, né, ele esteja dentro dos comportamentos desejados dos nossos colaboradores. Estimular esse comportamento, né, desejado, né? Então, esse é o nosso programa PIN+. Tá? O que é inegociável lá na cultura de vocês? Inegociável. Não pode deixar de fazer ou acontecer isso, não pode. O que é inegociável? Se acontecer isso, é uma falha grave de algum colaborador. Essas 2 primeiras chaves, a primeira da entrega, tá? Ou seja, buscar a entrega
que represente a qualidade, pelo menos a qualidade que o cliente espera do nosso serviço, isso aí é inegociável. E a segunda é a colaboração. Também, assim, a pessoa não tem que ajudar. Né? Existe um lema lá dentro da empresa que é ninguém solta a mão de ninguém. Né? Inclusive, nasceu espontaneamente. Eu acho muito interessante isso. Né? E, então, não é o trabalho... Quem trabalha só, de forma individualista, não se dá bem dentro da empresa. Entendi, tá? Entendi. E falando, cara, entrando no core... Mentoria. Dentro dessas 4 horas de dia de negócio, de atuação, o core principal é gestão, né? Ajudar a empresa na gestão, projetos e processos. Tem muitas empresas aí que até são já com um porte bacana, que não entendem a importância de ter uma gestão de projetos e processos estabelecidas. O que tu diria para esse empresário que ainda não olha para isso bem desenhado? Gestão de projetos e gestão de processos, por exemplo. Olha, em geral, o empresário já conhece isso. Ele faz empiricamente, Ele né? reconhece. Então, ele está reclamando do quantas a pagar, do quantas a receber, do fechamento contábil que não consegue. Ele tá ali criticando que o pessoal do departamento pessoal está demorando para repor algumas vagas. Né? Ele tem ali algumas iniciativas, né, de abertura de uma filial, lançamento de um produto e demora. Ou ele faz um planejamento estratégico e vê ali que no final do ano tudo que tinha pensado nada foi feito. No fundo, essas dores, elas estão ali. Né? O que é importante é esse empresário, muitas vezes, reconhecer que precisa de algum tipo de apoio externo. Um olhar de fora, né? Para que se complemente a sua equipe. Porque os profissionais que estão lá, muitas vezes, eles são bons. Eles estão lá porque eles foram escolhidos, né? Inclusive, essa história hoje, o profissional que escolhe a empresa, não é a empresa que escolhe o profissional, né? Então, eles foram escolhidos, estão ali, são bons, mas não tem tempo. Entendeu? Tem todo um dia a dia para manter, que é difícil você parar para construir alguma solução definitiva ou pensar sobre uma forma, um método de trabalhar que seja mais adequado. Né? Ele já pensa que é uma tarefa a mais, vou ter que gerir um projeto, uma tarefa a mais, vai me atrapalhar meu dia a dia que é difícil bate acomodar. No resultado. E que é difícil acomodar no dia a dia. Não processuadas, assim, né? Ele tá seguindo tudo. Sim. E falta tempo. Quando eles trazem... Eu tive experiência lá na empresa. Quando a gente coloca na gestão de processo, você já sabe o que tem que fazer ali, quais os próximos passos, quais são as áreas. Parece que sobrou um espaço ali para você ser mais analítico, para você fazer outras coisas, quando você organiza. Né? É a nossa vida, né? Quando a gente organiza a coisa, fica tudo muito... Isso. E muitas vezes as soluções estão lá dentro da empresa. Em algumas situações, nós chegamos com um método, né? E o que a gente faz é colocar as pessoas para discutir e repensar o seu negócio. De uma forma estruturada. Né? Então, esse apoio externo, ele ajuda muito a materializar o que o empresário muitas vezes deseja. Ele busca uma melhoria, mas não tem como viabilizar. Cássio, e eu vi que vocês divulgaram o resultado e tudo isso, extraordinário, estão crescendo muito, né? Para a gente até entender, assim, caminhando mais para o final, onde está o Grupo Portfólio hoje em termos de atuação na nossa região e quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar aí de vocês para os próximos anos? Assim, o que tem de projeto? Hoje nós estamos atuando em 12 estados. Tá? E aí, dentro dessa atuação, ela é principalmente remota. Nós não temos filiais nesses estados, mas nós temos algum tipo de trabalho. Tá?
A gente tem como intenção fazer essa expansão nacional, ainda sem abrir filiais, com toda a nossa base de operação aí, aqui no Ceará. Tá? Para apoiar essa expansão, nós estamos fazendo parcerias com algumas empresas, né? Uma delas é a CEF-Sinal. A CEF-Sinal é uma grande plataforma para automação de processos, é a mais relevante do mundo. Ela está presente em mais de 80% das 500 maiores empresas do mundo. Né? E aí, então, nós estamos, né, junto com a CEF-Sinal, levando ali a know-how em termos de processo e automação para outras regiões. Então, essa é a nota, vamos dizer, onde nós vamos direcionar nossos esforços para conseguir ampliar a nossa atuação em todo o país. Show de bola. Né? Massa, massa. Cara, e eu queria saber aqui, também chegando próximo ao fim do nosso papo aqui, mas a gente falou que você ajuda muitas empresas a terem resultados, a se organizarem. Nesse aspecto de estar no estratégico, tático, operacional, gestão de projetos e processos, quando você chega ou o teu time chega nas empresas, né? Vocês vão primeiro fazer ali um diagnóstico ali. Quais são as 2 ou 3 maiores dores que você vê se repetindo bastante que acontecem nas empresas? As maiores dores, né? Vamos lá, não estava preparado para essa resposta. Dores, 1 ou 2, que se repete muito, que você tentar simplificar. Tá? A primeira é falta de informação. Tá? Então, essa é falta de informação para poder ter mais controle e acompanhamento do negócio. Tá? Quando eu entender o que é essa falta de informação, tem a ver não só com a informação financeira, mas também como informações de indicadores de processos. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui para o podcast, eu tenho indicadores o quê? De alcance, né? Eu tenho indicadores de curtidas, tenho indicadores, ou seja, você tem em cima do seu serviço uma série de indicadores. E isso aí, em geral, é uma dor quase todas as organizações. Né? Mesmo as que tem sempre melhorar. Né? Então, isso aí é um primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com uma organização em termos de processos, para uma melhor definição em termos de papéis e responsabilidades. Quem faz o quê e quando. Tá? Porque dentro da organização, muitas vezes existem conflitos, né, em termos de, olha, até isso aqui eu faço, depois daqui veio uma outra área, e esses processos, né, eles não trazem uma boa integração do trabalho. Tá? Então, essa melhoria em termos de processos realmente é uma grande dor, né, nas organizações. Tá? E uma outra é a compreensão da tecnologia. Então, até o que é que nós podemos adotar em termos, né, de tecnologia dentro sempre de uma relação de custo-benefício em que isso é benéfico para o negócio, tá? Para que nós possamos nos apoiar, né, nisso para o crescimento organizacional. Então, muitas vezes o empresário ele não conhece, né, ele não sabe o que utilizar, que ele pode se apoiar. Então, são esses três aspectos aqui, né? Informação, processo e tecnologia. Se fosse simples, né? É engraçado, falando é bem simples, né? Depois você desenha. Só esses 3 aqui, chama portfólio. É mais fácil chamar portfólio. Chama ele, é melhor. Mais uma mentoria paga, meu para chamar, ele poderia chamar mesmo, porque ainda tem assim, ó, se eu quero informação, se eu quero melhorar processo, se eu quero tecnologia, passa por projeto. E eu preciso que pessoas estejam capacitadas. Aí é formação. Vai entrando tudo. Inclusive, os negócios, eles nasceram dessa forma. Eles foram se complementando. A gente vê todo grande empreendedor falando aí, processos e pessoas. Processos e pessoas. Se você organizar processos e pessoas, o negócio funciona.
Isso Show mesmo. de bola. Vamos colocar aqui as redes sociais do Cássio e do Grupo Portfólio. Quem não conhece ainda, seguir lá, que senão sua empresa vai quebrar, os processos vão ficar desorganizados, vai dar tudo ruim. Então, lá no Instagram, Cássio Germano, CEO do Grupo Portfólio, professor especialista em estratégia, projetos e processos, foi o que a gente falou muito aqui. Apaixonado por jiu-jitsu, pai da Princesa Bela. Lá no Instagram dele tem um site do Grupo Portfólio e ali o Instagram do Grupo Portfólio, né? Soluções de gestão, tecnologia e formação, Service Now Partner, treinador autorizado do ATP PMI, né? Que isso é importante, né? Pouquíssimas empresas têm isso no Brasil, né? Você disse que foi os primeiros do Ceará, no Brasil tem pouquíssimas. Eu adorei eu nunca mais tinha lido essa descrição aí, e eu adorei o pai da Princesa Bela, que é o amor da minha vida, né? Show de bola. Eu tinha esquecido disso. Tem que ter, né? Microsoft Partner, né? Então, se você quer melhorar os projetos e processos, o planejamento de estratégia da tua empresa, vai lá no Grupo Portfólio, conhece o trabalho, o Mororó também conhece o trabalho, com certeza vai levar teu negócio para outro patamar. Meu irmão, deixa um recado final aí pra galera que empreende, principalmente, né? Essa loucura que é o Brasil, essa dificuldade que é empreender com tudo que envolve, mas por que vale a pena empreender e ter o seu negócio próprio? Olha, a dica aí vou falar ali para a câmera, né? Se tem uma vontade, se tem algo que te incomoda, se você quer fazer algo de diferente, saia da zona de conforto. Busque começar. Tá? Porque lá na frente você vai se arrepender por não ter tentado. Recado dado aí, ó. Você anotou. Obrigado demais por topar bater esse papo. Sucesso lá no Portfólio Talks, que eu tô acompanhando também. Projeto muito bacana. Levando bons nomes e grandes nomes empresários aqui para ter insights também. Esse tipo de papo é muito bom, porque gera muito conhecimento, muito insights. Muito bacana, né? Você que tá chegando agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente trazer grandes nomes, grandes empresários aqui do Ceará para te ajudar a trazer conhecimento. Meu amigo Mororó, mais uma mentoria paga, né? Paga. A gente brinca que o podcast é só desculpa ter uma mentoria gratuita de grandes nomes aqui e dá certo, legal, né? cara. Legal, obrigado. Até a próxima e tamo junto, galera. Valeu!